Aproxime-se, porque a história que eu vou contar agora exige que o sangue da gente esteja quente. Porque lá fora, o frio da traição corta mais que vento de agosto. Dizem que o sertão é terra onde o forte sobrevive e o fraco pede arrego. Mas existe um tipo de força que não vem do braço nem da enxada, e muito menos do gatilho. É a força da maldade disfarçada de santidade. E foi exatamente isso que aportou na pequena vila de Poço das Almas, num ano em que o sol parecia ter brigado com a lua e decidido morar sozinho no céu, queimando o juízo e a plantação de todo mundo. Poço das Almas não era cidade de mapa. Era um amontoado de casas de taipa, uma igreja caiada de branco que mais parecia um dente podre na boca da caatinga, e um povo... Ah, meu amigo, um povo que já tinha chorado tanta miséria que os olhos nem produziam mais lágrima. A seca de 1928 não perdoava. O gado virava caveira antes de morrer, a terra rachava feito calcanhar de lavrador, e a esperança era uma palavra que ninguém mais tinha coragem de pronunciar em voz alta. Foi nesse cenário de desespero, onde a barriga roncava mais alto que o sino da capela, que ele apareceu. Não veio montado em burro magro, como os frades franciscanos que de vez em quando passavam pedindo esmola. Não, senhor. Frei Malaquias chegou numa charrete preta, envernizada, puxada por 2 cavalos que tinham mais saúde que todas as crianças da vila juntas. Ele desceu no adro da igreja, levantando poeira e mistério. Era um homem alto, magro, feito vara de virar tripa, com uma batina tão preta que parecia ter sido cortada da própria noite. O rosto era liso, sem a barba rala do sertanejo, e cheirava a alfazema importada. Um cheiro doce que enjoava o estômago vazio dos matutos. Os olhos dele eram miúdos, pretos e inquietos, correndo de um lado para o outro como calango na pedra quente, avaliando não a alma, mas o bolso de quem o olhava. Irmãos, a voz dele trovejou, uma voz potente, treinada em seminário ou em teatro. Vai saber, o céu fechou as portas para Poço das Almas. E vocês sabem por quê? O silêncio na praça era tão grande que se podia ouvir o bater de asa de uma mosca varejeira. O povo, com chapéu na mão, cabeça baixa, olhava para aquele homem como se ele fosse a própria boca de Deus. "Porque vocês estão pesados", gritou Malaquias, subindo os degraus da igreja e abrindo os braços como um urubu prestes a voar. "O pecado da avareza ancorou a alma de vocês na terra seca. Deus não manda chuva porque a chuva não lava o apego material." Aquilo, meu amigo, foi o começo do veneno. Frei Malaquias não pregava o amor, ele pregava o medo. E no sertão, o medo é semente que germina rápido. Ele dizia que tinha tido uma visão, dizia que na próxima lua cheia, uma chuva de fogo cairia sobre o sertão para purificar os pecadores. E só escaparia quem tivesse a bula da salvação. E o que era essa tal bula? Era um pedaço de papel, meu camarada. Um papel amarelado, com uns escritos em latim que nem ele devia saber o que significava, e um carimbo vermelho, grande, que parecia sangue coagulado. Mas a salvação não era de graça. O céu, segundo Frei Malaquias, tinha pedágio. Para subir, é preciso estar leve. Ele repetia nas missas noturnas, iluminadas por tochas que faziam a sombra dele dançar na parede como um demônio. Quem tem terra, entregue a terra à Santa Madre Igreja. Quem tem gado, liberte-se do peso da carne. Quem tem ouro guardado no colchão, saiba que esse ouro vai derreter e queimar sua pele no dia do juízo. O povo tremia. Dona Maria das Dores, uma senhora que já tinha enterrado 3 filhos, e o marido, foi a primeira a cair. Ela tinha um sítio pequeno, coisa de 5 hectares, onde mal nascia palma forrageira. Ela se aproximou do altar, as mãos calejadas tremendo, segurando a escritura amarelada do terreno. "Padre", ela sussurrou, a voz sumida pela fome.
É tudo que eu tenho. Se eu der, onde vou morar? Onde vou plantar meu feijão? Malaquias se inclinou. O sorriso dele não chegou aos olhos. Ele tocou a mão da velha com seus dedos finos e macios, dedos de quem nunca pegou numa enxada. Minha filha, o que é um pedaço de terra seca comparado à eternidade no paraíso? Você prefere morar num casebre aqui e queimar no inferno depois, ou dormir ao relento sob as estrelas de Deus e acordar no colo dos anjos? Assine, doe para a igreja cuidará de tudo. E ela assinou. Com o dedo sujo de tinta, porque não sabia escrever o nome, ela passou a única coisa que garantia a vida dela para a mão do vigarista. Em troca, recebeu o papel carimbado, a bula da salvação. Ela beijou aquele papel como se fosse relíquia sagrada, sem saber que tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte pela fome. E assim foi, dia após dia. A fila no confessionário não era para pedir perdão, era para entregar escritura. Bode, galinha, jumento, aliança de casamento, dente de ouro arrancado da boca, tudo ia para o baú do Frei Malaquias. Ele dizia que ia distribuir aos pobres de espírito, que ia construir um templo de cristal. Conversa fiada. O povo emagrecia e o Frei engordava. A batina começou a ficar justa na barriga. Mas o que ninguém via, o que o povo cego pela fé e pelo medo não enxergava, era o que acontecia depois que as portas da igreja se fechavam. Ninguém via a carruagem do coronel Tibúrcio encostando nos fundos da sacristia na calada da noite. Tibúrcio, o dono de metade do sertão e querendo a outra metade, era um homem baixo, gordo e sujo de alma, que mastigava fumo e cuspia no chão da igreja sem respeito nenhum. Enquanto o povo dormia no relento, sonhando com o fogo do Apocalipse, Malaquias e Tibúrcio brindavam com vinho de missa. Mais 3 sítios hoje, coronel, dizia o falso padre, rindo e contando as escrituras. O povo é gado manso quando a gente balança o chocalho do medo. Você é um gênio, Zé. Digo, Frei Malaquias, respondia o coronel, guardando os papéis no bolso do paletó de linho branco. Continue espremendo. Quero aquela terra da Baixada até o fim da semana. Depois que a gente limpar tudo, você some com o dinheiro e eu fico com a terra abandonada. Lá fora, o vento uivava. A lua cheia, a tal lua do juízo final, estava se aproximando. O povo de Poço das Almas estava miserável, sem teto, sem comida, mas segurando um papel carimbado contra o peito. Eles achavam que estavam garantindo um lugar no céu. Mal sabiam eles que, muito em breve, quem desceria para fazer o julgamento não seria anjo nem querubim. Quem estava vindo cortando a caatinga com passo firme e rifle na mão não trazia bula nem carimbo. Trazia justiça na ponta da faca e a lei escrita no cano de um mosquetão. O sertão podia estar seco, meu amigo, mas o sangue ia correr fresco. A noite no sertão, meu amigo, é um lençol curto. Cobre a cabeça, mas descobre os pés. E enquanto o povo de Poço das Almas dormia ao relento, encolhido no sereno frio, achando que estava fazendo penitência, dentro da igreja a conversa era outra. Se lá fora o estômago roncava de fome, lá dentro a barriga roncava de farta satisfação. A sacristia daquela igreja velha tinha cheiro de cera queimada e mofo, mas naquela noite esse cheiro antigo estava misturado com o aroma adocicado de vinho do Porto e fumo de rolo de primeira qualidade. A única luz vinha de um candeeiro de bronze em cima da mesa de jacarandá, lançando sombras compridas nas paredes, sombras que pareciam dançar uma valsa macabra. Sentados à mesa, como 2 urubus em cima da carniça, estavam o falso profeta e o dono da terra. Frei Malaquias já não tinha aquela postura ereta de santo que mostrava no altar. Estava esparramado na cadeira de couro do vigário, com a batina desabotoada no pescoço, revelando uma camisa de seda fina por baixo.
Os pés, antes escondidos pela liturgia, agora repousavam em cima da mesa sagrada, calçados num sapato de verniz bicolor, preto e branco, coisa de malandro da Lapa, no Rio de Janeiro, e não de homem de Deus no Ceará. Do outro lado, o coronel Tibúrcio palitava os dentes com uma lasca de madeira, depois de ter devorado uma galinha caipira inteira, que deveria ter sido dada aos órfãos. Tibúrcio era um homem troncudo, pescoço grosso de touro, pele curtida pelo sol e marcada por varíola. Ele olhava para Malaquias com um misto de nojo e admiração. "Você é um artista, Zé", resmungou Tibúrcio, soltando uma baforada de fumaça do charuto. "Eu nunca vi ninguém ordenhar esse povo seco com tanta facilidade. Eu uso o chicote e tiro o suor. Você usa a língua e tira o sangue." Malaquias, ou Zé da Morte, como era conhecido nos bordéis de Recife, antes de roubar aquela batina de um padre bêbado, soltou uma risada fina, estridente. Ele pegou a taça de vinho, girou o líquido vermelho contra a luz e bebeu um gole longo. "O medo, meu caro coronel, é a moeda mais forte do mundo, mais forte que o réis, mais forte que o dólar." Ele pousou a taça com força na mesa. "O matuto tem medo de tudo. Medo de cobra, medo de onça, medo da seca, mas de nada ele tem mais pavor do que do inferno. Eu só vendi a eles o seguro contra o fogo eterno." Com um gesto teatral, Malaquias puxou um saco de sarrapilha que estava debaixo da mesa. O som que o saco fez ao bater na madeira foi pesado, metálico. Clang! Ele desatou o nó e virou o conteúdo sobre a mesa. Ah, companheiro! Era uma cena de fazer chorar as pedras. Ali, espalhado entre restos de comida e gotas de vinho, estava o sacrifício de uma cidade inteira. Não eram barras de ouro, eram alianças de casamento fininhas, gastas de tanto trabalho na roça. Eram correntes de prata escurecida, medalhinhas de santos protetores, dentes de ouro arrancados de bocas velhas, moedas de cobre guardadas em potes de barro por gerações. A riqueza da miséria. Tibúrcio, com seus olhos gananciosos brilhando na penumbra, correu a mão grossa por cima daquele tesouro minguado. "E as escrituras?" perguntou o coronel, a voz rouca de cobiça. "O ouro é bom para as despesas miúdas, mas eu quero é a terra. A terra fica. O ouro gasta." Malaquias sorriu, aquele sorriso de cobra que acabou de engolir o sapo. Ele enfiou a mão no bolso interno da batina e tirou um maço de papéis dobrados, amarrados com um barbante. "Está tudo aqui, meu sócio." Mas ele jogou o maço no colo do coronel. A terra da viúva Maria das Dores, o baixio do Zé Trovão, a roça de mandioca do finado Tonho, tudo doado espontaneamente para a Santa Madre Igreja, representada indignamente por este servo que vos fala. Tibúrcio pegou os papéis, lambeu o dedo grosso e começou a folhear as escrituras, lendo os garranchos e as marcas de dedo sujo de tinta de quem não sabia assinar. "Doado para a igreja", leu Tibúrcio, soltando uma gargalhada que fez a chama do candeeiro tremer. "E como o padre da paróquia sou eu, e o bispo sou eu, e o papa sou eu nessas terras, amanhã mesmo meus jagunços vão lá derrubar as cercas. Vou juntar tudo na fazenda Boa Sorte. Vai ser o maior latifúndio do Cariri. E a minha parte." Malaquias estendeu a mão, o olhar ficando duro de repente. A brincadeira tinha acabado. Tibúrcio parou de rir. Ele olhou para o vigarista. Havia uma tensão no ar, aquela tensão de dois predadores dividindo a caça. O coronel puxou debaixo do colete um saquinho de couro, menor, mas pesado. Jogou para Malaquias. 500 contos de réis. E a passagem garantida na minha tropa de burros até a fronteira da Bahia assim que a lua do juízo passar. Malaquias pesou o saco na mão, satisfeito. Ele abriu, viu as notas novas e sorriu. Negócio fechado. Na lua cheia, eu faço o sermão final. Digo que Deus, em sua infinita misericórdia, aceitou o sacrifício, mas que eles devem partir em peregrinação para o Juazeiro a pé. Enquanto eles andam rezando, a gente toma posse de tudo.
E se alguém desconfiar? Perguntou Tibúrcio, ajeitando o revólver na cintura. Malaquias levantou-se, caminhou até um canto escuro da sacristia e pegou um objeto embrulhado em veludo vermelho. Ele voltou para a luz e desembrulhou com cuidado. Era um osso velho, seco, amarelado e poroso. Desconfiar? Malaquias riu, batendo com o osso na mesa. Coronel, eles beijam isso aqui chorando. Dizem que sentem cheiro de rosas. Sabe o que é isso? É a canela de um bode que eu comi num churrasco em Petrolina mês passado. Lixei, deixei no sol e pronto. A tíbia de São Bartolomeu. Os dois explodiram em gargalhadas. O som da risada profana ecoava nas paredes da casa de Deus. O falso padre beijou o osso de bode, zombando da fé dos inocentes, enquanto o coronel contava as escrituras de terra roubadas de viúvas e órfãos. Lá fora, o vento mudou de direção. As portas da igreja, madeira velha e pesada, rangeram levemente, como se a própria construção estivesse gemendo de desgosto. Eles não sabiam, mas o destino é traiçoeiro. Enquanto eles brindavam ao roubo perfeito, a roda da fortuna girava na estrada de terra batida, a léguas dali. O choro daquelas viúvas enganadas não subiu para o céu, não. O céu estava muito alto e surdo naquela seca. O choro delas viajou rente ao chão, se arrastando pela poeira até encontrar ouvidos que não perdoavam desaforo. O pacto estava selado na sacristia, regado a vinho e zombaria. Mas a conta estava vindo a galope, montada num cavalo bravo, com um chapéu de meia-lua enfeitado de moedas de ouro e um olho só que enxergava melhor no escuro do que qualquer homem de 2 olhos. A vela do candeeiro piscou, e por um segundo, a sombra de Malaquias na parede pareceu ter chifres. O galo cantou lá fora, anunciando o dia. Mas para aqueles dois, a noite estava apenas começando. O sol do sertão, quando dá meio-dia, não pede licença. Ele esmaga. A sombra fica curta, se escondendo debaixo da sola da alpercata, e o silêncio toma conta do mundo. Nem a cigarra canta, com medo de secar a garganta. A umas 5 léguas de Poço das Almas, debaixo da copa espinhenta de um juazeiro velho, o cangaço descansava. Eram 20 homens e mulheres, cabras, curtidos no couro e na pólvora. O cheiro ali era forte, mistura de suor azedo, fumo de rolo, óleo de limpar rifle e a caatinga natural do bode que tinha virado almoço. No meio deles, sentado numa pedra chata, limpando as lentes dos óculos redondos com um pedaço de flanela, estava ele, Virgulino Ferreira da Silva, o Capitão Lampião. Sem os óculos, os olhos dele pareciam desarmados, quase inocentes. Um bom, o direito, e um morto, o esquerdo, coberto por uma névoa branca. Mas quando ele colocava os aros de ouro de volta no rosto, meu amigo, a figura mudava. Ele virava o rei, o homem que fazia o governo tremer e as volantes comerem poeira. Corisco, o diabo louro, estava deitado numa rede armada entre 2 xique-xiques, afiando o punhal de 30 centímetros numa pedra de amolar. O barulho era o único som que cortava o mormaço. Dadá costurava um borna, bordando flores coloridas num tecido que carregava munição para matar gente. A beleza e a morte andavam de mãos dadas no cangaço. De repente, o grito do vigia quebrou o marasmo. Capitão, tem alma viva na estrada. Lampião não se mexeu bruscamente. Ele apenas girou o pescoço devagar como coruja. É macaco? É volante? Não, senhor capitão. Parece assombração. É uma mulher veia, arrastando os pés. Tá sozinha. Lampião fez um sinal com a mão. O bando relaxou os rifles, mas não soltou. No sertão, até a brisa pode trazer traição. A figura emergiu da poeira da estrada. Era Dona Maria das Dores, a mesma que tinha assinado o papel com o dedo sujo de tinta. Mas agora, dias depois, ela era um trapo humano. O vestido de chita estava rasgado pelos espinhos. Os pés descalços sangravam na pedra quente. E o rosto
era um mapa da desgraça. Ela carregava uma trouxa de roupa na cabeça e na mão apertava contra o peito aquele papel maldito. Quando ela viu os cangaceiros, ela não correu. Quem já perdeu a vida não tem medo da morte. Ela parou, vacilou nas pernas e caiu de joelhos na terra fervendo. Lampião levantou-se. As moedas de ouro no chapéu de couro tilintaram. Ele caminhou até ela, o passo leve de quem conhece o chão que pisa. Pegou o cantil de água, coisa preciosa, e estendeu para a mulher. Beba, minha senhora. O sol está castigando mais que a consciência de rico. Maria das Dores bebeu como se fosse a primeira água do mundo. A água escorreu pelo queixo sujo de poeira, lavando a tristeza. Depois, ela olhou para cima, encarando o brilho dos óculos do cangaceiro. "O senhor é o capitão?" perguntou ela, a voz um fio. "O povo diz que sim. O governo diz que sou o diabo. Eu digo que sou só um homem que não leva desaforo para casa." "Quem lhe fez isso, mãe? Quem lhe tirou o teto e o chão?" A mulher desabou. Entre soluços secos, ela contou a história. Contou do Frei Malaquias, do fim do mundo, do fogo do céu. Contou que trocou seu sítio, onde criou os filhos, pela salvação da alma. E contou que, quando foi pedir um prato de comida na porta da igreja ontem à noite, os jagunços do coronel Tibúrcio riram dela e soltaram os cachorros. Eles disseram que santo não come feijão. Ela chorou, estendendo o papel amassado para Lampião. "Eu só tenho isso, capitão. A bula da salvação." Lampião pegou o papel, leu. O rosto dele, que geralmente era uma máscara de pedra, se contorceu. Não era raiva comum, era ódio sagrado. Lampião era um homem de fé, do jeito dele. Rezava o ofício, respeitava Padim Cisso acima de tudo. Ver um homem usar a batina, a roupa de Deus, para roubar pobre, aquilo era pior que traição de compadre. Ele amassou o papel na mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Corisco!" gritou Lampião. A voz ecoou na caatinga, espantando os urubus. "Ordene, capitão!" O diabo louro pulou da rede, o punhal já na mão. O inferno mudou de endereço. Ele agora fica em Poço das Almas, e o porteiro é um padre. O bando se agitou. O clima pesou. Eles sentiram o cheiro de sangue no ar. Sabiam que quando Virgulino ficava daquele jeito, quieto e frio, alguém ia pagar caro. Mas antes de eu te contar o que Lampião decidiu fazer, meu compadre, eu preciso te fazer uma pergunta, olhando no fundo do teu olho. Tu tem estômago para ver justiça sendo feita? Porque o que vai acontecer agora não é bonito, mas é necessário. Se você está comigo nessa empreitada, se você quer ver o falso profeta cair do altar, então me dê a sua munição. Esenta o dedo nesse like aí embaixo. É o like que carrega o nosso rifle para continuar a história. E se tu ainda não é do bando, se inscreve no canal agora. Não deixe para depois, porque cangaceiro que dorme no ponto acorda sem a cabeça. Ative o sino, porque o tiroteio vai começar e você não vai querer ficar de fora. Pronto? Bornal carregado? Então vambora. Lampião devolveu o papel para Dona Maria, mas agora a voz dele era mansa, perigosamente mansa. "Guarde isso, minha senhora. Esse papel não vale o céu, mas vai valer a vida daquele infeliz." "Zé Baiano!" "Pronto, capitão!" respondeu o cangaceiro, um negro forte que tinha o corpo fechado e a fama de marcar mulher com ferro quente, mas que obedecia a Lampião como um cão fiel. "Tu ainda tem aquele terno branco que a gente tomou emprestado do doutor Juiz em Mossoró?" "Tenho sim, capitão. Tá meio amarrotado no fundo da carga, mas tá inteiro." "Pois vá se vestir e tire esse cheiro de bode. Passe alfazema. Hoje à noite você vai virar doutor." O bando se entreolhou, sem entender. Invadir a cidade na bala era o costume. Entrar disfarçado, aquilo era novidade. "Capitão!" arriscou Volta Seca, o mais novo do bando. "A gente não vai entrar atirando? Aquele coronel tem uns 30 jagunços." Lampião ajeitou o chapéu, cobrindo o sol dos olhos. Ele sorriu,
um sorriso fino de canto de boca, mostrando os dentes amarelados pelo fumo. Não, menino. Se a gente entra atirando, o padre foge com o dinheiro e vira mártir. O povo vai achar que o cangaço matou um santo. Lampião cuspiu no chão seco. Para pegar um vigarista, a gente não usa a força. A gente usa a ganância dele. O peixe morre é pela boca. E esse padre vai morrer engasgado com o próprio anzol. Lampião virou-se para Maria das Dores. Tirou do bolso um anel de ouro grosso, roubado de algum barão do açúcar em Pernambuco, e colocou na mão da velha. Vá para a casa de sua comadre na vila vizinha. Compre comida e reze. Não pelo padre, que a alma dele o diabo já marcou o gado. Reze para que ele tenha tempo de se arrepender antes da minha faca chegar no pescoço dele. O bando começou a arrumar a carga. O descanso tinha acabado. Os rifles Winchester 44 Papo Amarelo foram checados. As cartucheiras cruzadas no peito. A cachaça foi guardada. A marcha começou. Não iam pela estrada principal. Iam por dentro da caatinga, rasgando o mato, invisíveis como fantasmas de couro. O sol começou a baixar, pintando o céu de vermelho sangue, como se avisasse Poço das Almas do que estava por vir. Lá na frente, Lampião ia pensando. Ele não era juiz togado, não tinha estudado lei em Recife. A lei dele era o Código do Sertão. Quem rouba de rico é ladrão, quem rouba de pobre é covarde. E para covarde, a sentença não tem apelação. A noite prometia ser longa. E o doutor Zé Baiano estava prestes a fazer a primeira comunhão mais perigosa da vida dele. A lua já ia alta no céu, redonda e amarela como um queijo de coalho, quando o bando chegou nas cercanias de Poço das Almas. A cidade estava mergulhada num silêncio de cemitério. Não havia luz nas janelas, não havia prosa nas calçadas. O medo do fim dos tempos, pregado pelo falso padre, tinha trancado o povo dentro de casa, rezando o terço com a barriga vazia, esperando o fogo descer do céu. Mas o fogo que estava chegando não vinha de cima, vinha do mato. Lampião parou o bando na beira de um riacho seco, escondido por uma barreira de chique-chique. Ali, a transformação aconteceu. Foi uma cena, meu amigo, que se não fosse trágica, seria cômica. Zé Baiano, um cabra que tinha mais cicatriz no corpo do que Estrada Velha tem buraco, estava tentando entrar no terno de linho branco. O paletó estalava nas costas largas do cangaceiro. A calça ficava justa nas coxas acostumadas a andar a cavalo. Ele parecia um tamanduá, tentando entrar em roupa de boneca. "Capitão, isso aqui tá apertando as partes", reclamou Zé Baiano puxando o colarinho engomado. "Eu me sinto um defunto preparado para o velório. E cadê meu punhal? Eu não ando nem até a esquina sem meu ferro." Lampião, sério como um juiz de direito, ajeitou a gravata borboleta no pescoço do comparsa. "O punhal vai na meia, Zé. E pare de reclamar. Hoje você não é Zé Baiano, o terror de Alagoas. Hoje você é o doutor Epaminondas, fazendeiro de gado do Piauí, homem de muito dinheiro e muito pecado." Lampião tirou do bornal um saco de couro pequeno, mas pesado. Dentro não tinha ouro de verdade. Tinha chumbo de caça misturado com algumas moedas de prata por cima, só para fazer o barulho certo e dar o brilho enganoso. Clim, clim. A música que encanta vigarista. "Escute bem", sussurrou Lampião, segurando o rosto de Zé Baiano com as duas mãos. "Você não vai sacar a arma. Você não vai cortar a orelha dele. Você vai ser manso. Você vai dizer que matou um homem por causa de mulher e que sua alma tá preta. Diga que quer comprar a bula da salvação, custe o que custar. Atraia o urubu para a carniça. Marque o encontro na sacristia agora mesmo. Entendeu?" "Entendi, capitão. Mas se ele olhar torto para mim, eu posso dar só um murro." "Nem um sopro, Zé. A festa é minha. Vá." Zé Baiano montou no cavalo mais bonito do bando, um alazão roubado que tinha porte de animal de desfile, e seguiu para a entrada da cidade. O resto do bando, Lampião, Corisco, Dadá e os outros, desmontaram e seguiram a pé,
se arrastando pelas sombras, colados nos muros das casas, silenciosos como gatos no telhado. Zé Baiano entrou na Praça da Matriz. O barulho dos cascos do cavalo no calçamento de pedra ecoou alto na noite vazia. Pocotó, pocotó, pocotó. Ele parou bem na frente da porta da igreja que estava fechada. Ele desceu do cavalo, ajeitou o paletó que teimava em subir e bateu na porta de madeira maciça. Bum, 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 nenhum movimento. "Ô de casa!" gritou Zé Baiano, tentando imitar a fala arrastada dos doutores da capital. "Tem gente de Deus aí ou o diabo já levou tudo?" Uma janelinha lateral se abriu na casa paroquial, ao lado da igreja. Uma luz de candeeiro apareceu e, logo depois, o rosto desconfiado de Frei Malaquias. Ele estava sem a batina, usando um roupão de seda, com um copo de vinho na mão. A vida boa do vigarista não parava nem de madrugada. Quem ousa perturbar o sono do servo do Senhor a essas horas? Resmungou Malaquias, apertando os olhos para enxergar na escuridão. Zé Baiano deu um passo à frente, entrando no foco da luz da lua. O terno branco brilhou. Malaquias parou. Roupa branca, cavalo bom. Aquilo cheirava a dinheiro. "Perdoe a hora, padre", disse Zé Baiano, tirando o chapéu Panamá, que ficava ridículo na cabeça dele, mas servia ao disfarce. "Me chamo doutor Epaminondas. Venho do Piauí. Viajei 3 dias sem parar, porque ouvi dizer que aqui em Poço das Almas tem um santo que vende a chave do céu." Malaquias abriu um sorriso largo. A porta da casa paroquial se abriu num instante. O falso frade saiu, já compondo a postura de santidade, escondendo o copo de vinho atrás de um vaso de planta. "A chave do céu não se vende, meu filho. Se conquista com desapego", disse Malaquias, chegando perto, os olhos varrendo Zé Baiano de cima a baixo. Ele viu o tecido do terno, caro, viu as botas, couro bom, e principalmente viu o saco pesado pendurado na cintura do doutor. "Padre, eu tenho pressa." Zé Baiano fez uma cara de choro que merecia um prêmio de teatro. "Eu fiz coisa feia. Matei o amante da minha mulher. O fantasma dele não me deixa dormir. Eu trouxe tudo que eu tinha." Ele bateu no saco de couro. O som metálico cantou. "Eu quero a tal bula. Eu dou tudo. Ouro, prata, a alma. Só quero dormir em paz antes do fogo descer." Os olhos de Malaquias brilharam mais que o fundo de garrafa no sol. A ganância é um bicho cego, meu amigo. Ela não viu as cicatrizes na mão de Zé Baiano, marcas de briga de faca. Ela só viu o saco de dinheiro. "Acalme-se, meu filho. A misericórdia divina é infinita para quem sabe." "Ofertar", disse o vigarista, passando o braço pelos ombros largos do cangaceiro. Zé Baiano teve que se segurar para não quebrar o braço do homem ali mesmo. O cheiro de alfazema do padre embrulhou o estômago do bandido. "Podemos fazer o negócio? Digo, a confissão agora?" perguntou Zé Baiano. "Aqui fora não", sussurrou Malaquias, olhando para os lados. "As paredes têm ouvidos e o demônio está à espreita. Vamos para a sacristia. Lá diante do altar, você entregará seu fardo terreno e eu lhe darei a garantia eterna. Vou chamar o sacristão, digo, o coronel Tibúrcio, para ser testemunha. É bom ter testemunha em transações de fé." "Ótimo", disse Zé Baiano. "Eu espero na porta da igreja." Malaquias entrou correndo para se vestir e mandar um menino chamar o coronel. Ele achava que tinha pescado um tubarão. Mal sabia ele que tinha acabado de convidar o tubarão para entrar no barco. Enquanto o padre sumia, Zé Baiano encostou na porta da igreja e acendeu um cigarro de palha. Ele soprou a fumaça para o alto e, sem virar o pescoço, sussurrou para a sombra do muro ao lado. "A arapuca tá armada, capitão." Ele engoliu a isca com chumbo e tudo. Do meio da escuridão, uma voz respondeu, baixa como o vento. "Bom serviço, Zé. Agora deixe a porta destrancada. Quando o coronel chegar, a missa vai começar. E o sermão hoje sou eu quem faço." O cerco estava fechado. O cavalo de Troia tinha entrado em Poço das Almas. Agora só faltava sair de dentro dele a fúria do cangaço.
O silêncio da noite foi quebrado pelo som de uma charrete chegando apressada. Era o coronel Tibúrcio, vindo correndo para ver o Pato Rico. Pobre diabo, ia encontrar o inferno de porta aberta. A porta da sacristia se fechou, abafando os grilos lá fora. O ar ali dentro pesava, cheirando a cera velha e ambição. À luz trêmula de 3 velas, o falso Frei Malaquias e o coronel Tibúrcio encaravam o saco de couro que Zé Baiano, ainda no papel de doutor Epaminondas, depositara sobre a mesa de Jacarandá. "Abra, meu filho", sussurrou Malaquias, as mãos tremendo de cobiça. "Mostre seu arrependimento para receber a glória." Tibúrcio, homem prático e sem paciência para a ladainha, puxou o saco com brutalidade. Desatou o nó e virou o conteúdo de uma vez. Trololó. O som foi seco, morto. Não era o tinir cristalino do ouro. Era o barulho pesado de chumbo de caça, misturado com pedras de rio e moedas velhas de cobre. O silêncio na sala durou um segundo eterno. Tibúrcio pegou um punhado daquele chumbo, o rosto ficando roxo de ódio. Ele olhou para Zé Baiano, a mão direita descendo rápida para o revólver na cintura. "Mas que diabo de brincadeira!" A frase morreu na garganta. Antes que o dedo do coronel tocasse o cabo da arma, uma lâmina fria beijou seu pescoço. "Quieto, coronel!" sussurrou uma voz vinda das sombras, atrás do confessionário. Era Corisco. "Pisque o olho errado e eu lhe faço uma segunda boca na garganta." Malaquias recuou, derrubando a cadeira, tentando correr para a porta. Mas a porta se abriu devagar, gemendo nas dobradiças, dando passagem ao dono da noite. Virgulino Ferreira da Silva entrou. Ele não caminhava, deslizava. O chapéu de couro projetava uma sombra sobre os olhos, mas as lentes dos óculos refletiam as velas como 2 círculos de fogo. O rifle Mauser descansava no braço. "A bênção, padre", disse Lampião, a voz calma e cortante como o vento de agosto. "Vim fazer uma auditoria." Zé Baiano tirou o chapéu Panamá, pisou em cima e sorriu, mostrando os dentes de lobo. "O doutor mandou lembranças. Quem veio cobrar foi o cangaço." Tibúrcio suava frio, sentindo a faca de Corisco raspar a pele. "Virgulino, a gente negocia. Eu tenho dinheiro. Dividimos o sertão." "O sertão não se divide, coronel. O sertão é de quem tem coragem, não de quem tem cerca." Lampião virou-se para Malaquias, que tremia feito vara verde. Com um tapa, o capitão derrubou a caixa de veludo da mão do vigarista. O osso santo rolou no chão. Lampião pisou nele. Crac! São Bartolomeu tinha osso fraco, zombou o rei do cangaço. "Parece canela de cabrito novo." A sacristia encheu-se de vultos. Volta seca, Maria Bonita e Candeeiro surgiram do escuro, 20 rifles engatilhados. O som dos ferrolhos, clac-clac, foi a única música daquela missa. "Vocês zombaram da fé do povo", trovejou Lampião. "Roubaram o pão da viúva e a terra do órfão usando o nome de Deus. No cangaço a gente mata e esfola, mas nunca, nunca se esconde atrás de batina para fazer sujeira." Malaquias caiu de joelhos, chorando. "Piedade, capitão, eu devolvo tudo. Agora é tarde para pedir a Deus." "Você pregou o fim dos tempos a semana toda, não foi? Pois alegre-se, Frei Malaquias, a profecia cumpriu. O juízo final chegou." Lampião fez um sinal seco. "Amarrem esses 2. A missa acabou, mas a penitência vai começar agora, lá fora, para todo mundo ver." Arrastaram o padre e o coronel para a noite. Lampião parou, olhou para o altar vazio, tirou o chapéu em respeito ao sagrado verdadeiro e o recolocou com firmeza. O tempo da oração tinha passado. Era a hora da lição. O sino da matriz não tocou para a reza, tocou para o espanto. Volta Seca se pendurou na corda e fez o bronze gemer um rebate desajeitado, violento, arrancando a cidade do sono. As portas se abriram e o povo de Poço das Almas, esperando a tal chuva de fogo, correu para o adro. Mas não viram anjos, viram o cangaço. Lampião estava sentado na cadeira do vigário, trazida para fora no topo da escadaria.
Ao redor, tochas de pau-d'arco estalavam, iluminando os 2 prisioneiros amarrados feito porco no chiqueiro, o santo e o dono do mundo. O silêncio caiu pesado. Lampião levantou-se, o rifle na mão esquerda, reinando soberano. "Alevanta a cabeça!" gritou ele. "Vocês esperavam o juízo de Deus, mas ele está ocupado. Então mandou eu para adiantar o serviço." Lampião chutou de leve a costela de Malaquias. Esse homem disse que papel carimbado salvava a alma. Lampião pegou um maço das bulas no bolso do falso padre. "Pois bem, Frei, se esse papel é sagrado, tem gosto de hóstia. Coma." O povo arfou. Lampião amassou uma folha e enfiou na boca do vigarista. "Mastigue, engula a mentira que você vendeu." Sob a mira do mosquetão, Malaquias mastigou, engasgando com tinta e papel seco, enquanto as viúvas que ele roubou assistiam, lavando a alma com aquela visão. Depois foi a vez do coronel. Zé Baiano trouxe o livro de registros. "Para o senhor coronel, a penitência é na caneta. Assine a devolução de cada palmo de terra." E sorrindo. "Se a mão tremer, Corisco acerta o prumo na peixeira." Tibúrcio assinou, suando frio, devolvendo o sertão para os sertanejos. Mas o grande finale ainda estava por vir. 2 cangaceiros trouxeram uma cruz, não de madeira lisa, mas de mandacaru verde, pesada e cheia de espinhos longos e afiados. "Padre de verdade carrega a cruz", sentenciou Lampião. "Bote nas costas. Você vai até a saída da cidade gritando: 'Sou ladrão de fé e mentiroso de batina.'" Sem saída, Malaquias ergueu o peso. Os espinhos rasgaram a seda e a carne. E assim, sob o luar, começou a procissão mais estranha do mundo. Não era de santo, era da justiça crua do cangaço. A procissão da vergonha seguiu até a porteira da cidade. O falso Frei Malaquias, com as costas sangrando pelos espinhos do mandacaru e a alma ferida pela humilhação, sumiu na estrada escura, carregando sua cruz de cacto. O coronel Tibúrcio ficou lá, sentado na poeira, sem patente e sem terra, olhando para o nada, enquanto o povo rasgava as bulas da salvação e sentia o gosto doce da liberdade. Lampião não era homem de festa, nem de esperar agradecimento. Ele sabia que gratidão de pobre é sincera, mas atrai volante. Ele caminhou até Dona Maria das Dores, que chorava abraçada aos netos. "Tome, mãe." Lampião entregou o maço de escrituras assinadas. "A terra é sua de novo. E o dinheiro daquele santo do pau oco tá no bornal da senhora. Compre semente e plante feijão, que o povo tem fome." Maria tentou beijar a mão do capitão, mas ele recuou. "Não beije mão de homem que mata, minha senhora. Reze por mim, que eu preciso mais." Com um assobio curto e seco, o bando montou. Zé Baiano, já sem o terno branco e de volta ao gibão de couro, ria satisfeito. Corisco guardou o punhal e Dadá ajeitou o rifle. Ninguém disse adeus. O cangaço não se despede, ele evapora. Eles viraram as costas e entraram na caatinga, sumindo entre os chique-chiques como se fossem feitos de fumaça e lenda. E foi aí, meu amigo, que a coisa mais estranha aconteceu. Assim que o último cangaceiro desapareceu na mata, um trovão roncou no céu. Não era tiro, era trovão mesmo. A nuvem pesada que Malaquias dizia ser fogo se abriu e a chuva desceu. Não chuva de enxofre, mas água. Água grossa, cheirosa, lavando o suor, o sangue e a poeira de poço das almas. O povo dançou na lama, bebendo do céu, enquanto o coronel se encolhia, menor que um grão de areia. Dizem que até hoje, quem passa por lá e encosta o ouvido no chão, não ouve o sino da igreja. Ouve o tropel de cavalos fantasmas e uma risada de quem fez a justiça torta virar certa. Lampião foi herói, foi bandido. O sertão não gosta dessas perguntas fáceis. Ele foi o que precisou ser naquela noite. E assim termina o nosso causo. Se tu sentiu o cheiro da chuva e o medo do coronel, então valeu a pena. A fogueira está apagando, mas a história não morre nunca.
Se inscreva no canal para não perder a próxima viagem. Até logo, cangaceiros!